Bom dia, turminha! Como vão? Aqui tá tudo tranquilo, espero que com vocês aí também estejam. Hoje a gente vai comentar bem rapidinho sobre os modelos de origem do universo. Então, eu gostaria que vocês abrissem lá na página 33 e nós vamos ver só essa página hoje. Depois tem mais uns videozinhos que vocês terão que assistir após esse e fazer algumas reflexões aí. É bem tranquila essa aula, então prestem atenção porque vai ser bem rápida, certo? Então, galera, seguinte, desde muito tempo atrás, bem lá na antiguidade, as pessoas já se questionavam com relação à origem do universo, né? Como que surgiu, de que forma foi, e tudo aquilo que elas conheciam, né? Elas começavam a formular hipóteses de acordo com aquilo que elas já conheciam. Depois, com o avanço da tecnologia, né, com tudo que foi acontecendo, os pesquisadores e cientistas, eles começaram a descobrir novas coisas e a partir disso eles conseguiram criar novas hipóteses para esses novos conhecimentos que eles estavam obtendo. E a partir disso eles vêm conseguindo responder uma série de perguntas, né, e tirar várias dúvidas que antes para eles eram desconhecidas. Então, nesse contexto todo é que são elaborados os modelos de origem do universo, para poder explicar, né, o surgimento dos mais variados fenômenos que nós temos aí, né, no nosso mundo e também no universo, enfim, inclusive a origem da matéria. Então, o primeiro modelo que existe hoje é o modelo criacionista, eu creio que é o que vocês conhecem um pouco melhor, né? E segundo este modelo, o universo ele foi criado, né? Tudo que há nele foi criado por Deus. Foi Deus quem produziu a matéria, foi Deus que produziu a energia, foi Ele que projetou todas as coisas complexas que há neste mundo, que às vezes a gente não consegue entender como que acontece. Inclusive, Ele que criou todas as leis que regem o universo e regem todas as coisas que existem no mundo. De acordo com esse modelo, Deus então criou o nosso planeta em 7 dias de 24 horas cada um, colocando nele todas as condições necessárias para a vida e para a sobrevivência dos seres que ali viveriam. Então toda a matéria que hoje existe, né, tudo que foi necessário foi o próprio Deus quem criou através da sua palavra, né, utilizando o seu poder magnífico e a sua excelente criatividade. E ao longo dos últimos anos, muitos pesquisadores criacionistas têm mostrado para o mundo todo evidências da criação, né, de que foi criado por um Deus maravilhoso que planejou tudo. E todas essas evidências elas são embasadas cientificamente, o que é o mais interessante ainda. E o segundo modelo que existe é o modelo naturalista, ou também evolucionista, que podemos chamar. E de acordo com essa concepção naturalista, as coisas, tudo que existe hoje surgiu ao acaso, sem qualquer intervenção de alguém ou de algo. As coisas foram apenas seguindo um curso natural. Segundo esse modelo, a origem teria surgido então de uma grande explosão, que chamam de Big Bang, e que ocorreu há bilhões e bilhões de anos atrás, mais ou menos uns 13 bilhões de anos atrás. E aí, a partir dessa explosão é que as partículas começaram a se unir, criando partículas mais pesadas e logo em sequência formando os átomos mais leves, né, da tabela periódica, que seriam o hidrogênio e o hélio. E aí esses dois elementos químicos teriam formado outros, né, que a gente conhece hoje em dia e originado também toda a massa gasosa que nós temos hoje aí na atmosfera. Todo esse processo ele demorou bilhões de anos para acontecer, tá? Foi durante um período longo. E durante esse período, então, o universo ia se expandindo cada vez mais até a configuração atual. Para ambos os modelos, né, tanto criacionista quanto naturalista, é preciso, além de algumas coisas científicas, né, ainda assim, de muita fé para acreditar, né, ou para crer que isso realmente possa ter ocorrido. E até hoje não tem como fazer experimentos que mostrem exatamente a origem, como que surgiu desde o primeiro átomo, né, o primeiro organismo vivo, porque não tem como colocar em um laboratório as condições necessárias para que a gente consiga, de repente, fazer uma explosão, né, como o Big Bang, e muito menos criar algo do nada, como fez o nosso Deus. Mas para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês e para isso eu peço para que vocês voltem um pouco no livro
e abram lá na página 3. A gente vai falar um pouquinho sobre um texto que tem aí na página 3 do livro de vocês, para a gente poder fazer alguns questionamentos com relação a desses dois modelos aí que nós vimos. O texto que eu vou mencionar tá ali naquela partezinha amarela onde diz para pensar, tem uma mosca e tem uma câmera fotográfica. Então ele começa falando ali sobre as câmeras fotográficas, toda a complexidade que exige para criar uma câmera fotográfica e as funcionalidades que ela exerce. Aquilo que a gente pode fazer com uma câmera fotográfica não é nada fácil e todos esses componentes eles foram projetados por alguém que depois colocou a mão na massa, pegou alguns elementos e conseguiu então produzir essa câmera. Lembrando que todos os dispositivos e funções que essa câmera tem foram encaixadas de forma bem precisa e planejada precisamente também. E aí a gente para pensar e analisar toda a natureza, a complexidade do nosso mundo, que tem diversos seres vivos, ambientes diferentes, leis que atuam de forma que às vezes a gente não consegue compreender. E parando para analisar e observar tudo isso, a gente consegue perceber que há complexidade muito maior em toda a natureza, em todos os sistemas vivos, do que numa câmera fotográfica. Fazendo uma comparação, uma câmera fotográfica não é nada complexa comparado ao nosso universo e ao nosso planeta Terra. E o mais interessante é que é mencionado até mesmo uma mosca. Até a mosca exige complexidade, para fazer tudo o que ela faz. E ela é comparada, então, sendo mais complexa até mesmo que uma câmera fotográfica. Considerando, então, que a vida é muito mais complexa, não seria lógico a gente pensar que, assim como uma câmera fotográfica, ela também necessitou de um projetista? Veja todas as capacidades ao qual nós seres humanos fomos dotados. Dentre elas a gente pode citar a inteligência, que é o que nos destaca dentre os demais seres vivos. Somos os únicos seres capazes de raciocinar e questionar a respeito dessa origem, do projeto que originou a Terra e entender de como que ela foi planejada e desenvolvida. Que a gente possa usar essa nossa inteligência para poder fazer esses questionamentos. E a partir disso, refletir sobre tudo que a gente vive, sobre tudo que nós temos ao nosso redor. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho nessa aula, que tenha ficado aí essa reflexão. E a gente conversa mais um pouquinho sobre isso na próxima aula. Um beijão para todo mundo e até a próxima!